Senhores, senhoras, servidores da casa, para quem não me conhece, meu nome é Marlon Cambraia, né? Estou como secretário-geral nesse biênio. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria aqui de iniciar minhas palavras cumprimentando a nossa convidada principal, a doutora Regina Célia Dias, que preside o DF Previcom e que tem informações preciosas para repassar a vocês que estão aqui presentes, e com certeza, como essa apresentação vai ficar gravada, e a gente agradece a cortesia do nosso sindicato, que nos ajuda sempre, né, que disponibilizou os recursos para que essa fala, ou essas falas possam ser também disponibilizadas na nossa intranet. Muito obrigado ao sindicato. E isso aí vai ser visto, né, por os demais servidores, aqueles que vão acessar nos próximos dias, nas próximas horas, né? De qualquer forma, é importante a gente trazer a lume esse tema. Eu queria também cumprimentar o Daniel, que vocês conhecem, Daniel Ewald, que é o diretor de administração do DF Previcom, e é também funcionário de carreira aqui da casa. Então, inclusive você podia fazer às vezes aqui, né? É o nosso anfitrião da Regina é você, não é nem a Secretaria-Geral. Queria cumprimentar o Josué, o Glauco, que aqui se fazem presentes também. Queria aproveitar esse momento para agradecer aqui ao Josué, em público, toda a força e a paciência, a generosidade, ele que me antecedeu na Secretaria-Geral, que me ensinou e me passou aqui os procedimentos iniciais, né? Estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo até o final. Bom, a participação da Regina Célia nesse evento é muito importante, e a gente está trazendo aqui a Regina também, já estivemos conversando lá na Secretaria-Geral, para que ela possa repassar as informações atinentes a essa matéria, que é de interesse do servidor. A gente conversou e ela tinha me feito referência à Lei Complementar 932, 2017, que a partir de março, agora 1º de março de 2019, entrou em efetivo funcionamento, né? Depois foi aprovado pela Previc. Então, com isso aí, a gente sabe que os novos servidores vão ter a sua previdência, em parte, administrada, digamos assim, pelo instituto que ela representa, e que é de vocês também. Então, dito isto, vamos passar aqui. Pois eu fiz referência ao Josué e não fiz a apresentação enquanto conselheiro, né, do Conselho Deliberativo, e o Glauco, que é conselheiro fiscal desse mesmo conselho. Por isso que eles estão aqui tomando assento à mesa. Desculpa a omissão. Mas, enfim, como o papo aqui é muito informal, né, é uma conversa, na verdade, e o bom é que vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas, né, vão fazer os questionamentos, e ela e o Daniel vão poder responder em tempo real. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou ficar aqui um determinado período, né, mas infelizmente eu vou ter que me ausentar por conta de inúmeras demandas que estão lá na nossa sala, mas vou ficar aqui um tempinho para ouvi-los. Muito obrigado e uma boa conversa a todos. Obrigada, Marlon. Eu vou me dirigir aqui ao computador. Primeiro porque eu gesticulo muito, eu ia machucar os meus colegas se eu ficasse do lado deles, e também para eu apresentar os slides aqui para vocês, né? Queria agradecer à Secretaria-Geral por ter viabilizado essa palestra. É muito importante para a DF Previcom atuar junto com os prováveis, né, os possíveis participantes e os servidores e os patrocinadores. Então a gente valoriza muito eventos como esse, a gente gosta de fazer, a gente faz sempre que
que chamam a gente. A Câmara é um órgão muito importante para a gente, como vocês veem, ela está muito representada na DF-Previcom, com 2 conselheiros, tem os conselheiros suplentes também, o Cláudio e o João, e claro, na diretoria pelo Daniel, né? Eu até brinco que eu não gosto de vir aqui na Câmara com o Daniel, porque todo mundo fica assediando ele, vai, volta, Daniel. Eu falei, não, gente, deixa o Daniel lá. Daniel tem sido um instrumento central aqui para propor a condução dos trabalhos da DF-Previcom. Gostaria de parabenizar a casa pelos servidores, porque a minha experiência com os servidores daqui sempre foi muito boa. Obrigada a vocês. Queria agradecer também à equipe que organizou a palestra, Silvia, agradecer ao Inaldo, com quem eu tenho atuado muito, da área de gestão de pessoas, e a Edilair, que têm sido bastante ativos aí para que o regime fique de pé, né? Queria falar um pouquinho, então, sobre mim. Eu sou a diretora-presidente da DF-Previcom. Eu venho atuando na estruturação da Previdência Complementar do DF, desde a época em que eu era diretora de investimentos do IPREV. Como vocês sabem, enfim, a lei passou por aqui, por essa casa, a Lei 932. Eu tive numa audiência, foi bastante animada, né? Bastante participação dos sindicatos e tudo. E desde então, como o IPREV participou muito da estruturação da 932, eu me envolvi, encabecei uma comissão especial de implementação lá desde 2017 para criar a instituição e acabei assumindo a primeira investidura aqui da presidência. Sou uma servidora de carreira do Tesouro Nacional, tenho 25 anos de Tesouro Nacional, trabalhei sempre na dívida pública, com operações em títulos públicos, então conheço um pouquinho de mercado financeiro, e saí de lá para ir para a FUNPRESP, atuei na FUNPRESP, do Executivo, que seria a DF-Previcom, da União, né? Na fundação dela, ajudando a estruturar a área de investimentos lá, e depois eu vim para o IPREV, e então DF-Previcom. Então, tento trazer essa experiência para criar aí uma fundação dentro das melhores práticas de governança, administração e o dever fiduciário da gente, que é o mais importante, né? Então vamos começar um pouquinho. Eu gosto, nessa palestra da DF-Previcom, eu não gosto de já chegar entrando no regulamento, nas regrinhas do jogo, dar uma contextualizada, porque algumas características do nosso plano, elas têm a ver com as características gerais da Previdência. E Previdência é um assunto que está muito na moda, né? A gente está passando aí no contexto de reforma da Previdência. Então, explicar um pouquinho, trazer todo mundo para o mesmo plano, né? A gente falar a mesma língua, explicar um pouquinho como funciona, e aí partir, então, para os detalhes. E no final, então, abrir para algumas perguntas. Já até recebi uma lista de perguntas aqui, vocês vejam só. Então, espero poder atender a todas as demandas. O que eu não puder, a gente tem um canal, a gente tem uma força-tarefa lá para responder dúvidas dos participantes. A gente consegue responder quase em tempo real. É uma coisa que eu faço muita questão de não deixar o servidor esperando a DF-Previcom de vocês, né? Então, vamos lá. Bom, eu queria começar falando um pouquinho da Previdência em geral no Brasil, né? Porque a DF-Previcom ela tá num contexto maior aí do que é. Então, assim, para a gente entender onde está o IPREV, onde está a DF-Previcom, por que é o teto do regime geral que vale, vamos falar um pouquinho como é a estrutura previdenciária no Brasil como um todo, tá? Tá ótimo, tá ótimo. De frente fica melhor, né? Tá bom. Deixa eu tentar botar o apontador aqui. Pronto, eu vou poder mostrar para vocês. Bom, a Previdência Social no Brasil, ela tem 3 pilares. O regime geral de previdência, que é administrado pelo INSS para os trabalhadores privados, né? Ele tem um teto, o INSS só paga benefícios até 5.800, né? E alguma coisa. E nós temos, então, o regime próprio de previdência, o RPPS, que é vinculado aos servidores públicos, tanto federais como distritais, estaduais e municipais. No caso aqui do DF, ele é administrado pelo IPREV. Tanto o regime geral de previdência do INSS como o regime próprio, eles são obrigatórios, eles dão a previdência básica. Então, ninguém consegue ser servidor sem ter a sua previdência no regime próprio, ninguém consegue ter uma carteira assinada sem estar inscrito no INSS, né? Então, essa previdência básica, ela é obrigatória. E aí temos a previdência complementar, e a palavra complementar de estudo, ela complementa o benefício básico desses 2 regimes aqui.
Né? Por que a previdência do servidor público, então, ela tem esse pilar na previdência complementar? Porque o artigo 40 da Constituição, veio da emenda 41 lá em 2003, ele disse o seguinte: olha, os entes federativos que vierem a implementar uma previdência complementar, eles estão autorizados a aplicar no seu regime próprio o mesmo teto que o regime geral aplica, 5.800. Mas para isso ele precisa oferecer uma previdência complementar. E foi isso então que São Paulo fez, veio a União e fez com as FUNPRESPs, e agora o DF veio e fez também. O DF é o 12º ente da federação a fazer a sua previdência complementar, tá? Então ela está aqui. O que significa? Que todo servidor, ele tem uma parte da sua previdência básica aqui no regime próprio e uma parte da previdência complementar aqui. Qual é a diferença dela para essa entidade aberta de previdência complementar? Esses são os PGBLs, os VGBLs administrados por instituições financeiras. Qualquer cidadão pode se inscrever e fazer lá. Ela tem uma característica muito mais parecida com um fundo de investimento, né? Você pode resgatar a qualquer momento, você tem uma diferença de tributação, mas de resto ela tem essa característica de ser muito privada. Você não precisa ter idade para ir lá resgatar os recursos, diferentemente da previdência complementar. Na previdência complementar você põe o seu dinheiro lá, mas as regras de acesso, de concessão, elas estão vinculadas às mesmas regras que você tem no regime próprio, tá? E a previdência fechada ela é sempre para um grupo de indivíduos, né? Um grupo de trabalhadores, ou de uma empresa, ou no caso aqui do ente federativo. Todos os servidores do Distrito Federal estão ali, a previdência complementar e a DF Previcom, tá? E como funcionam esses regimes financeiros da Previdência, né? Por que a Previdência está mudando? Para a gente entender um pouquinho como a DF Previcom funciona, por que ela pode ser mais sustentável ou menos sustentável do que a Previdência do regime próprio e do que o regime geral, que é o que mais está se discutindo hoje, vamos entender um pouquinho como ela funciona. O regime financeiro de Previdência ele pode funcionar de duas maneiras, ou o regime de repartição, em que as contribuições da previdenciária são arrecadadas no exercício e pagam os benefícios no mesmo exercício. É assim que funciona o INSS, né? O trabalhador vai lá, ele recolhe a sua contribuição, a patronal também, e paga para quem já está aposentado. No dia que ele se aposentar, aqueles trabalhadores que estão ainda na ativa vão ter as suas contribuições pagando o benefício dele. É assim que funciona. É assim que funciona também o fundo financeiro do Distrito Federal, do IPREV. Como vocês se lembram, na própria 932, ela reestruturou esses fundos. Então, todos os servidores hoje que entraram em exercício, eles estão vinculados a esse fundo financeiro que funciona assim. Trabalhadores ativos pagam a aposentadoria de quem está aposentado, né? E temos, então, o regime de capitalização, que é uma palavra que entra muito em voga aí desde a época das eleições, né? A capitalização ela foi discutida desde chapas de esquerda, como do Ciro Gomes, até a de direita, do atual presidente Bolsonaro. É um regime que se mostra mais sustentável e nele é diferente. Nele, o trabalhador hoje tem uma parte da sua renda que vai para a contribuição previdenciária e ela é guardada para quando ele se aposentar, né? Ela vai capitalizando, ela vai sendo investida, vai crescendo. Quando ele se aposentar, ele tem acesso. A capitalização ela pode se dar por um grupo, que é o que o IPREV faz no fundo capitalizado. Como vocês sabem, quando a DF Previcom nasceu, houve uma nova segregação de massas no IPREV. Ele agora tem um fundo capitalizado para esses servidores que estão vinculados à DF Previcom. Então ele vai juntando num bolo para quando essas pessoas se aposentarem e pagarem. Só que lá é o fundo coletivo. Na DF Previcom é capitalização individual, tá? Então a gente tem esses dois regimes. E a capitalização ela ainda tem ela pode se dar de algumas maneiras diferentes. A gente tem o benefício definido, isso é importante a gente falar, porque é muito como a forma como a DF Previcom funciona. Um regime de benefício definido, o que acontece? O servidor entra, ele já define quanto ele vai receber, né? É um pouco o que acontece no IPREV. O valor do salário está vinculado ou à regra de paridade e integralidade, ou à média, então ele define isso. O que varia? As contribuições, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, nessas entidades fechadas de previdência complementar dos Correios ou da FUNCEF, que estão sendo chamadas a cobrir déficit? É isso. Porque você nunca consegue sustentar um regime de previdência durante muito tempo em desequilíbrio. Se você define o valor do benefício e você chega lá e está dando um déficit, você tem que aumentar as contribuições. É um pouco isso que o governo está fazendo com a reforma da Previdência do regime próprio. Ele está aumentando a base contributiva porque ele está vendo que o sistema está deficitário lá na frente, né? Então é um regime mutualista também, esse de contribuição definida, ou seja, os riscos são compartilhados.
tem um grupo inteiro ali, calcula-se mais ou menos quantos pensionistas vão dar, quantos aposentados por invalidez, e compartilha o custeio daquilo com todo mundo. Quem não se aposenta por invalidez ou não deixa pensão, certamente está pagando pelos dos outros, né? Então os benefícios são coletivos e os riscos também, tá? E existe então essa figura do déficit ou do superávit. Quando há um déficit, os servidores são chamados, os participantes são chamados a aportar isso. Então, o fundo financeiro, o novo fundo capitalizado do IPREV, é um plano de benefício definido dessa maneira. Existem muitas entidades que ainda operam nesse sentido. A Previc proibiu que novos planos de benefício definidos sejam abertos. Hoje, só é possível abrir contribuição definida. E é aqui que a gente entra, contribuição definida pura. Nesse regime, o valor do benefício ele é estabelecido no momento da concessão. A contribuição é que é definida. Então, a gente define quanto que vai ser descontado do salário do servidor, quanto vai ser a patronal, e esse dinheiro vai para uma conta individual, e ele é capitalizado, investido no mercado financeiro ao longo do tempo, e no momento da concessão do benefício, a gente vê, olha, o seu bolo deu tanto, a gente vai transformar isso em renda, e essa vai ser a sua renda de aposentadoria, tá? Ele é um regime mais individualista, né? Os riscos são avaliados individualmente. Então, assim, um servidor que tenha 3 filhos, seja uma pessoa mais conservadora, queira um valor de pensão, ele vai contratar um seguro de risco para ver essa pensão. Um servidor que não tem essa preocupação, ele pode deixar a maior parte da sua contribuição ir para a reserva de aposentadoria e não para uma cobertura de risco. Então, o risco ele também é calculado individualmente, tá? As contas são individuais e não há déficit ou superávit, né? Porque o ajuste, se houver uma rentabilidade não tão positiva, ele é feito no benefício. O benefício vai ser menor. Por isso que é importante, né, que seja sempre acompanhada a forma como esse dinheiro é investido e como ele está sendo capitalizado ao longo do tempo, tá? E temos os planos de contribuição variável, não vou falar muito deles, que é um misto dos dois, não se aplica ao nosso caso, eles também são muito raros, né? Então, dito isso, mostrando mais ou menos como funciona a Previdência, a gente começa a entender por que da Previdência complementar, né? Por que ela vem. Porque no regime de repartição, você precisa sempre ter aqui uma base que seja suficiente para pagar essas pessoas mais velhas. Essa é a pirâmide demográfica do IBGE de 2010. Hoje, a gente já tem uma base mais fina aqui, né? A gente tem muita gente no meio, mas a gente ainda tem uma razão de dependência baixa. Ainda tem bastante gente trabalhando para aqueles que estão aposentados. Pela evolução, pelas projeções do IBGE, a gente em 2060 vai chegar nisso daqui, tá? A gente tem uma base muito estreita e a parte madura da curva etária aqui, ela está muito larga. Então tem poucas pessoas trabalhando para muitas aposentadas, e isso o regime gera desequilíbrio. Por isso que a reforma da Previdência está tentando puxar o período laboral mais para frente, tá? Então, assim, a gente vê que o regime financeiro de repartição simples, ele é tão mais sustentável quanto maior for o equilíbrio demográfico. E o Brasil já deixou o bônus demográfico para trás, né? A gente fez uma transição demográfica muito rápida, hoje as famílias são muito pequenas, essas pessoas vão ser poucas pessoas trabalhando e uma parcela de idosos muito grande dependendo das contribuições dessas pessoas, né? Então, alguma coisa precisava ser feita. E no caso do serviço público e do trabalho em geral, a gente tem transformações profundas no trabalho, né? A gente que é servidor, a gente sabe, a gente vê o ministro da Economia falando uma declaração de que não vai haver novos concursos na área federal, porque muito do trabalho vai ser automatizado. Isso já é uma realidade. A gente que é aqui do GDF, eu estava no IPREV, do Poder Executivo, eu vi a profunda transformação que o SEI trouxe para o trabalho, né? Existiam áreas de malote, essas áreas não tem mais o que fazer, porque a tramitação toda é eletrônica. Tem um caso recente que eu acho muito interessante, porque é típico de serviço público, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele quis criar um robô para fazer as atividades de penhora. O robô se chama Girimum, e ele faz as penhoras todas. O que um servidor consegue fazer num mês, o Girimum faz em 10 minutos. E aí já existe uma robô mulher que faz sentenças. Eles estão testando isso junto com a universidade. Ela, por mecanismos de machine learning, ela vai acumulando o resultado de sentenças, ela já começa a recomendar sentenças. Vocês veem que se chama Clara, a robô. Então é uma robô bastante inteligente, como no pedido de ser uma robô mulher, né? Então é isso, assim, o trabalho está se transformando. Isso significa que no serviço público,
essa base aqui vai estreitando, né? Hoje a gente precisa de muitos servidores para fazer os processos. Agora a gente vai ter necessidade de menos servidores, porque os robôs vão fazer muitas coisas, o serviço vai se automatizando. Então a gente que está no regime de repartição tem que pensar nisso também. A gente tem as duas coisas: a modernização do trabalho, reformas administrativas que reenxuguem um pouco os servidores. Então é pouca gente aqui embaixo contribuindo para essas pessoas que entraram numa época em que o serviço público demandava mais horas homem, né? E hoje ele demanda menos, né? Então a gente tem que pensar nisso também, e aí que vem a previdência complementar, né? Então, resumindo um pouco isso que eu falei aqui, por que a previdência do DF está mudando? Porque, bom, a previdência complementar ela já é uma realidade em muitos estados da federação, como eu falei para vocês, na União. Ela é uma exigência da reforma da Previdência. A reforma da Previdência passar assim como ela está, em 2 anos, todos os entes federativos vão precisar ter previdência complementar. Eles vão precisar botar no teto, que é pago pelo regime próprio, e a previdência complementar no restante, né? Então, não é algo que o DF está saindo na frente, está prejudicando o seu setor. Não é isso. Ela é uma realidade. Então, o sistema, como ele é hoje, ele é muito mutualista. E ele depende muito desse equilíbrio demográfico e laboral, intergeracional que é feito. Porque a gente tem um pacto intergeracional. Eu sei que eu vou trabalhar hoje e eu estou pagando a aposentadoria de quem está lá mais velho. Quando eu me envelhecer e chegar lá na frente, eu quero esse pessoal, os fraldinhas aqui, pagando a minha aposentadoria. A gente tem esse pacto. Eu com a geração mais jovem. Mas isso depende desse equilíbrio. Tem que ter muito jovem para pagar a gente, né? Então a demografia tem que ajudar. E a gente vê que a demografia ela não está ajudando, né? E a modernização do trabalho também não. Então é um pouco disso. E aí vem, então, a DF-Pravicom. E o DF, então, fez essa mudança. Como funciona a DF-Pravicom, né? Quando está valendo, vale para mim, eu sou servidor antigo, o que eu preciso fazer? Preciso preencher alguma coisa para ficar no regime antigo? Então, vamos lá. Contextualizando um pouquinho. A lei complementar que criou a DF-Pravicom, ela diz que o regime passa a valer quando a Previc aprovar todos os instrumentos jurídicos. Isso foi completado no dia 1º de março. Foi no dia que a Previc divulgou uma portaria que aprovando o regulamento do plano de benefícios e os convênios de adesão. Porque a previdência complementar é uma previdência contratual. A DF-Pravicom é assim, ela é a entidade que vai administrar, mas ela precisa ser contratada pelos patrocinadores. Então tem um convênio de adesão celebrado entre a DF-Pravicom e o presidente aqui da Câmara, na época o deputado Joey Vale, e eu assinamos um convênio e disse assim: olha, DF-Pravicom, administre a previdência complementar dos meus servidores. Eu falei, tá bom, a gente vai administrar. E o regulamento do plano dos benefícios. Isso tudo tem que ser aprovado pela Previc, porque ela que é o órgão regulador. No dia que isso foi publicado, passou a valer. E aí, então, o que mudou? Para os servidores, todos os servidores, eu imagino que aqui seja a maioria, eu sei que a Câmara já nomeou algumas pessoas esse mês, né, depois de 1º de março, mas não imagino que elas já estejam em exercício, já estejam aqui. Então, esse é o público, né? Todo mundo que entrou antes de 1º de março. Não muda nada, tá? A Previdência Complementar, ela preserva os direitos adquiridos e as expectativas de direito. O servidor fez um concurso para fazer, e entrou em exercício no regime, ele vai ficar naquele regime se ele nada fizer, tá? Existe a possibilidade de ele fazer a migração no prazo de 360 dias a partir de 1º de março. Então, até 24 de fevereiro agora de 2020, tá? Então, como é que continua? Continua a mesma regra. O servidor contribui com 11% sobre o total da sua remuneração, né, lá para o IPREV, e ele recebe o benefício com base na regra que lhe for aplicável, conforme a data que ele entrou. Ou integralidade e paridade, ou a média das 80% maiores remunerações, né? E os servidores com ingresso a partir do 1º de março, então. Bom, esse servidor ele vai ter a previdência dele em 2 pilares, tá? Ele vai continuar contribuindo para o regime próprio, para o IPREV, com 11% da sua remuneração. 11%, mas só até o teto. Lembra que eu falei que agora o regime próprio vai aplicar o teto, porque ele criou uma previdência complementar. Então, até 5.800, agora em 2019, esse é o valor, ele contribui com 11% lá para o IPREV. E quando ele se aposentar, ele leva só até o teto pelo IPREV. Ele recebendo uma renda maior do que 5.800, ele então pode, ele é um participante da Previdência Complementar. O restante da remuneração dele, ele vai contribuir para a DF-Pravicom com até 8,5%. E o patrocinador, ou seja, no caso de vocês, a Câmara, contribui com a mesma quantia, tá? É assim que funciona. Quando chegar na hora de receber, ele vai receber o teto pelo IPREV e pela DF-Pravicom o saldo de conta acumulado, como eu expliquei, capitalizado, transformado em renda,
e vai ser definido esse valor, então, quando ele se aposentar, tá bom? Os servidores que não estejam abrangidos pelo regime próprio, ou seja, servidores antigos que não desejam migrar, por exemplo, mas querem ter um plano adicional, querem acumular um capital a mais, eles podem entrar como facultativos na DF Previcom, tá bom? Então, esse é o quadro resumo, rapidamente, mais ou menos tudo o que eu falei. Antes de 1º de março, era o regime próprio, repartição simples, plano de benefício definido. Os servidores entravam com 11% nas contribuições, o ente federativo com 22% e ainda cobria um déficit. A gente sabe que o déficit do regime próprio aqui é pesado, né? E o benefício, então, é pela regra da paridade, integralidade ou média. A partir de 1º de março, entrou em exercício. Então, eles têm os 2 órgãos administradores, que é o IPREV e a DF Previcom. O regime é de capitalização, tanto no IPREV quanto na DF Previcom. E a contribuição, então, é daquele jeito, 11% até o teto, 8,5% no que exceder esse teto, tá? Com contribuição paritária. O ente federativo, a mesma regra, tá? É assim que ficou. E aí, vamos lá. Então, tá bom. Então, existe essa DF Previcom, ela que vai fazer a previdência complementar, né? Mas que bicho é esse, né? Vocês são um órgão público? Vocês fazem parte da administração direta? Vocês são do reino animal, vegetal ou mineral? Porque ninguém tem. As pessoas, vocês estão dentro do IPREV, não estão? Então, para entender um pouquinho como é que funciona a DF Previcom. Ela é uma fundação que foi criada pela Lei 932, então, para administrar. Ela é um administrador de plano de benefícios, tá? A natureza jurídica dela, ela é uma entidade fechada de previdência complementar, regulamentada pela Previc. Então, ela tem personalidade jurídica de direito público, mas ela é de direito privado. Por isso que ela é uma coisa meio híbrida. Ela não é um órgão público, mas a ela se aplicam algumas regras da administração pública. Essa característica de ser de natureza pública significa 2 coisas basicamente, e isso está expresso na lei. Ela precisa fazer concurso para provimento de cargos efetivos, quando ela tiver uma carreira, tem que ser, a forma de seleção é concurso público, e ela precisa fazer licitação para as contratações dela da área meio, né? O que ela for contratar, que não sejam das suas atividades fins, que são investimento e benefício, tá? É isso que significa. Ela conta com uma composição paritária nos seus órgãos colegiados, então a gente conheceu aqui os conselheiros, o João agora chegou aqui também. Então, o conselho deliberativo, a metade dele vai ser composto por participantes, a metade pelos patrocinadores. E o conselho fiscal a mesma coisa, tá? Como fica essa governança, então? Bom, o Conselho Deliberativo ele tem 6 membros e o Conselho Fiscal 4. Como eu disse, a composição é paritária. Isso é uma determinação de uma lei complementar federal, tá? Hoje, todos foram indicados pelo patrocinador, porque para ter representante do participante, ela precisa ter participante, né? E ela não tem, porque o plano de benefícios ainda não tinha sido aprovado. A DF Previcom nasce antes do plano de benefícios ser aprovado, porque ela precisa primeiro aprovar esse plano, fazer ele tramitar, se institucionalizar, criar uma sede, até que ela possa ter condições de oferecer esse plano. Então, o que a lei definiu é o seguinte: tem uma primeira investidura, onde todos são indicados pelo patrocinador, mas em 2 anos, no máximo, a gente vai promover eleições e os participantes, então, vão ter direito à metade das vagas naqueles 2 órgãos colegiados ali, tá bom? No caso do Conselho Deliberativo, o voto de qualidade é do representante do patrocinador e, no caso do Conselho Fiscal, é do representante do participante, tá? E temos 4 diretorias ali: a presidência, a diretoria de investimentos, diretoria de administração e seguridade, tá bom? Todos com mandato. A estabilidade do mandato, ele vem de uma lei complementar federal, então não é algo que vai ser facilmente politizado. Isso é muito importante. Até o IPREV hoje a lei complementar estabeleceu um mandato para eles, porque isso é muito importante para que a Previdência não seja um instrumento de dirigismo político, né? E isso é uma coisa que aconteceu um pouco em fundos de pensão no passado. Hoje esses colegiados têm mandato, tá bom? E como como vai funcionar? Tá certo, a DF Previcom é isso, ela vai administrar um plano de benefícios, né, que se chama Plano DF Previdência. Quais são as regras do jogo? Como ele vai funcionar? Bom, a adesão é automática, isso é algo muito importante, porque quando o servidor entra em exercício, ele automaticamente está inscrito no plano de benefícios. Isso gera uma certa confusão operacional, né? Porque assim, a gente não tem a ficha de inscrição do servidor e entra em exercício. Então eu preciso chegar aqui na Edilaí e falar assim: Edilaí, me manda a ficha do servidor, porque ele já está inscrito lá.
Ah, mas isso significa então se a adesão automática que é obrigatória? A Constituição diz que não é, que a Previdência Complementar ela tem que ser facultativa, não é facultativa. O que acontece é que ele tem um prazo de 90 dias para desistir. Então, assim, a adesão ela é automática, ela é presumida, mas ela não é obrigatória. Se até 90 dias ele disser, olha, eu não quero, eu quero ficar só no teto lá pelo IPREV, ele protocola um formulário de desistência e todas as contribuições dele e do patrocinador são devolvidas para eles com correção inflacionária, tá? E ele é um plano de contribuição definida puro. Lembra que eu falei para vocês? O benefício é vinculado ao saldo de conta. Tanto o benefício de aposentadoria como os benefícios de risco, que são a aposentadoria por pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, tá? Eles estão limitados ao saldo de conta. Isso é algo que traz bastante preocupação para os servidores, né? Olha, eu tenho filho, se acontecer alguma coisa, a minha pensão vai estar só no teto lá do IPREV. Por isso que existe a previsão no regulamento de contratação de uma cobertura adicional, de uma seguradora, para que esses benefícios de risco sejam então majorados, tá? Por que o plano já não oferece isso? Ele não pode. A lei complementar diz o seguinte: é vedada qualquer solidariedade entre participantes. E benefício de risco, ele é um benefício solidário. Alguns pagam e outros recebem. Todos pagam, mas alguns usufruem dele e outros não. E a gente não pode fazer isso. Qualquer plus no benefício de risco, ele precisa ser feito por uma parte terceirizada, tá? Isso é algo que a DEFRECON já está trabalhando, nós já estamos conversando com seguradoras e fazendo um processo seletivo, então, para poder oferecer isso para os segurados, tá? E as contribuições, bom, eu falei que o teto era 8,5, mas ele pode começar com 4,5. Ele vai definir, olha, de 4,5 até 8,5, em acréscimos de 0,5%, quanto ele quer contribuir. O patrocinador vai contribuir com a mesma quantia. Se ele disser 4,5, vai ser 4,5. O patrocinador não pode nunca contribuir com mais do que ele contribui. Isso também vem de uma lei complementar federal, tá bom? E aí essas contribuições, então, são arrecadadas e investidas no mercado financeiro, né, com regras muito estreitas do Conselho Monetário Nacional para isso, e vão sendo capitalizadas ao longo de todo o seu período laboral, tá bom? É assim que vai funcionar basicamente o plano de benefícios da Previdência Complementar. Existe cobrança de taxas administrativas? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Bom, a Previdência Complementar ela pode aplicar dois tipos de taxas, tá? Ela pode aplicar uma taxa de carregamento, que é aquela taxa incidente sobre a contribuição mensal. Olha, eu contribuo com R$100, uma parte disso vai para a taxa de carregamento. O resto que eu juntei lá no bolo não tem taxa de administração. Por outro lado, ela pode cooperar com taxa de administração, ou seja, a contribuição ela vai toda para a conta do segurado, mas aí fica ali incidindo uma taxa de administração ao longo do estoque durante toda a vida do plano, tá? Existem duas maneiras, algumas entidades cobram as duas, né? A DEFRECON cobra só taxa de carregamento, tá? E essa taxa de carregamento ela é definida anualmente num documento chamado Plano de Custeio, que é feito pelo nosso atuário e precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, tá bom? A gente trouxe aqui um exemplo de como as pessoas... A taxa de carregamento ela sempre tem um valor nominal maior do que a taxa de administração, porque a taxa de administração é sobre o estoque, então ela precisa ser baixa. Porque tudo que você guardou a sua vida inteira vai estar sendo cobrado ali. E a taxa de carregamento não, é só sobre a parcela. A gente trouxe um exercício aqui para mostrar que no médio prazo, a taxa de carregamento ela já onera menos o seu saldo de conta. Ela é mais benéfica, você consegue acumular mais, tá? Então a gente trouxe aqui dois casos. No cenário 1, que é esse cenário azul, ele tem uma taxa de carregamento de 7% e uma taxa de administração 0, que é o que a DEFRECON pratica hoje, tá? É o que está no plano de custeio dela. E o cenário laranja, ele não tem taxa de carregamento, mas tem uma taxa de administração de 2%, que é um pouco parecida com os que os PGBLs cobram aí, né? E aí você vem evoluindo o saldo da reserva dele. Você vê que ele acumula, em um período aqui que vai mais ou menos 30 anos, quase 600 mil a mais com uma taxa de carregamento. Porque ele paga, ele desembolsa ali quando o dinheiro entra, mas aí o saldo não fica mais sendo cobrado. Então ele consegue acumular maior. Elas começam mais ou menos juntas, os saldos de conta. Quando chega aqui no período de mais ou menos 10 anos, ela começa a descolar, né? A reserva do participante com uma taxa de carregamento, ela cresce mais do que com uma taxa de administração. Porque aí o bolo dele é muito grande e todo ano eu vou lá e tiro 1%, né? Então ele acaba ficando pesado, tá?
E como vai ser o valor do benefício? Como eu disse, ele é o saldo de conta, né? Qual é a metodologia? Bom, quando ele se aposentar, a gente vai calcular uma renda mensal decorrente dos recursos que ele acumulou, né? O prazo de recebimento tem a ver com a expectativa de vida dele. Então, o servidor se aposenta, vai haver uma tábua atuarial que a gente vai praticar e vai ver mais ou menos, vai ver a quantidade de meses até a expectativa de vida dele e transformar aquilo em renda, tá? O servidor pode optar por receber num período diferente, 180 meses, também conhecido como 15 anos, se ele quiser receber isso mais rápido. E ele pode também, e isso é um benefício interessante, optar por receber à vista uma parte do saldo, até 25%. Isso é importante para aquele servidor que não faz questão de ter uma renda tão alta, ele tem outras fontes de renda, tem aluguel, tem imóvel, e aí ele quer esses 25% do saldo que ele acumulou para investir comprar uma casa na praia, alguma coisa assim. Isso ele pode fazer, né? A Previdência Complementar, ela tem isso. O participante, o segurado, ele tem muito mais governabilidade sobre o dinheiro dele, né? Não é o governo que define como ele vai usar. Tem regras gerais, mas ele acaba sendo mais o ator da sua própria previdência, né? E o plano ainda prevê, como eu disse, aposentadoria por invalidez e pensão por morte limitados ao saldo de conta até que se contrate a seguradora, e é uma opção do servidor optar pela seguradora ou não, tá? E o que acontece, isso que é uma parte que eu acho muito bacana da Previdência Complementar, o que acontece se ele perder o vínculo funcional, né? Porque hoje, por exemplo, eu sou servidora do Tesouro. Se eu saio e sei lá, vou trabalhar num banco, alguma coisa assim, a minha aposentadoria vai começar do zero, né? Eu vou precisar contribuir para o regime geral, eu vou precisar acumular na Previdência Complementar lá do banco que eu for, e eu já estou com uma idade certa que não dá para acumular muita coisa. Na Previdência Complementar, não. Se o servidor sai do serviço público, o dinheiro é dele. Esse dinheiro não volta para o governo, não tem nada a ver com isso. Ele é sempre dele. Ele pode fazer a opção, então, pelo que a gente chama de institutos, né? Tem o Instituto do Alto Patrocínio, que é aquele servidor que saiu do serviço público, mas ele vai ter uma renda, ele continua contribuindo lá, e fala assim, olha, eu gosto da DF-Previcom, eu sei que o Josué está lá no conselho, então eu sei que o negócio é de confiança, o Glauco também, eu vou deixar meu dinheiro lá. Eu vou pegar uma parte da minha renda e continuar contribuindo para o plano de benefícios. Aí, quando eu me aposentar, eu vou ter essa previdência complementar lá, tá? Ele pode fazer isso. Ele pode também optar pelo benefício proporcional diferido, que é o seguinte, ele vai guardar o saldo de conta aqui, eu vou parar a contribuição, porque eu não quero trabalhar mesmo, não quero ficar em casa sem fazer nada, não tenho renda, não vou contribuir. Mas deixa o meu dinheiro aí. Deixa o dinheiro aí, a DF-Previcom administra. Quando eu tiver idade para me aposentar, o que eu juntei vai ser transformado em renda, tá? Ele pode fazer isso. E tem a portabilidade, posso só terminar esses 4 aqui? Tem a portabilidade, que é, por exemplo, o servidor que faz concurso para a União, né? Vai ser juiz, alguma coisa assim. Ele pega todo o dinheiro que ele juntou na DF-Previcom e leva para lá e passa a formar o saldo de conta dele lá. E por fim tem o resgate, né? O participante ele resgata tudo que ele contribuiu e mais uma parte da contribuição do patrocinador. Pode... No slide anterior, tinha uma questão de ficar inválido, né? Aí o que acontece? Por exemplo, a pessoa fez opção e entrou no plano, ficou inválido. Tipo agora, em pouco tempo. O que acontece? Se você for limitado ao saldo, tem no fundo. Isso. Exatamente por isso, porque ele é um plano de contribuição definida puro. Então, assim, aí ele vai ter o benefício de invalidez pelo regime próprio, então não é que o fundo, ele não vai ter renda nenhuma, né? A aposentadoria básica ela é garantida. O regime próprio concedeu a aposentadoria por invalidez lá, aqui a gente vai ver quanto é o saldo de conta dele e o benefício vai ser ajustado. Mas quando houver a cobertura adicional, que a gente vai implementar em breve, ele pega uma parte da contribuição dele e fala assim, olha, DF-Previcom, uma parte da minha contribuição eu quero botar para cobertura de risco. Porque aí, se eu houver invalidez, eu quero receber um salário parecido com o que eu tinha na ativa. Isso ele também vai poder fazer. Tá? Então, só que isso precisa ser terceirizado, não pode ser administrado pela própria DF-Previcom. Tá bom? Bom, ainda aqui, né? E como eu falei, o resgate ele leva toda a contribuição dele e uma parte da contribuição do patrocinador. Existe uma tabela, quanto mais tempo ele fica, mais ele leva da contribuição do patrocinador. Isso está lá no regulamento, eu sugiro a todos que dêem uma olhada, ele está no nosso site, eu vou mostrar para vocês no final, tá? E, bom, quais são as vantagens, né? Isso é mais importante assim, para quem vai migrar. Por que o regime de previdência complementar, o que ele acrescenta para mim, que estou aqui nesse regime atual? Bom, ele não tem déficit, né?
como a gente tinha explicado, ele é um plano de contribuição definido, então ele não tem risco de insolvência. A gente sabe que no DF, isso já foi uma situação que já se colocou, né? Desde 2015, que foram feitas algumas operações no regime próprio para cobertura de déficit, né? Existe um fundo capitalizado, uma parte desse fundo capitalizado foi transferido para o fundo financeiro, porque ele entrou em déficit. Então havia um risco real de que não houvesse pagamento de benefícios dos aposentados naquele exercício, né? Isso já é uma realidade em alguns estados da federação. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, estão parcelando benefícios exatamente por causa daquilo. É um fundo financeiro em forte desequilíbrio, né? Na Previdência Complementar isso não existe. O dinheiro está lá, o seu saldo de conta, ninguém nunca vai mexer naquilo. Existe uma lei complementar que diz que o patrimônio do segurado ele é completamente dissociado do patrocinador, ou seja, no caso aqui do GDF. O GDF nunca vai poder passar uma lei mexendo naquilo que está lá, ou vai ser devolvido, como eu mostrei, o dinheiro sempre fica para ele, tá? Então isso é importante também. A DEF-Previcon, como eu disse, é uma entidade de direito privado. Isso significa que o legislador não pode acessar esses recursos assim, tá? O participante tem maior governança, né? Como a gente explicou, tem a composição paritária dos órgãos colegiados. Na minha experiência de FUNPRESP, os representantes dos participantes eles são muito ativos, são muito assertivos, aguerridos. Então, assim, a gente já teve discussões de políticas de investimento em que percentuais que poderiam ser aplicados em determinados fundos de maior risco foram trocados porque o representante do participante não gostou daquilo e foi discutido e foi mudado. Então, assim, o plano de custeio que eu mencionei, que define a taxa de administração, ele é discutido no Conselho Deliberativo. Então, e os participantes vão estar participando lá. Não são os participantes indicados pelo sindicato, são os próprios que estão inscritos no plano. É aquele cara que tem dinheiro no jogo, né? Então, ele vai sentar na cadeira e vai ajudar a decidir também. O participante que sair do recurso do serviço público não vai perder os recursos acumulados, como eu tinha explicado para vocês. E nos casos em que não há previsão de pensão, porque isso acontece muito, você não tem um servidor solteiro que acabou não tendo dependente, ele acumulou muitos recursos, bom, se ele vier a falecer, tudo que ele acumulou no saldo de conta vai para os herdeiros civis, pode para sua mãe, para uma tia, para aquele que ele deixou no testamento, né? Então isso também é importante, porque o recurso não é de ninguém, não é do governo, não é do DEF-Previcon, é dele, tá? E tem também um benefício tributário, né? A Previdência Complementar, diferentemente da nossa aposentadoria aqui pelo regime próprio, você pode usar a tabela regressiva, existe essa opção. Então, a tabela regressiva do imposto de renda, como é que é? Os parâmetros, eles não são fixados conforme a sua renda, eles são fixados conforme o tempo que você fica. No regime previdenciário, que você contribui por um período longo de tempo, em 10 anos você pode chegar a uma alíquota de 10%, contra esse 27,5% que é praticado aí no nosso benefício total, se a gente vai pelo regime próprio, né? Então tem essas vantagens aqui. E tem uma vantagem que a gente sente mais, que é a vantagem financeira, né? Como na hora que eu expliquei as alíquotas, a gente viu que ela tem um custeio menor. A contribuição do patrocinador e do segurado ela é menor que o presente. Isso quer dizer que ela libera uma renda presente, né? Então eu trouxe um exercício aqui com um servidor com salário de 20 mil, como é que ficaria a previdência dele no regime anterior e no regime atual, tá? Então o servidor tem um salário de 20 mil, a alíquota hoje é 11%, ele paga todo mês para a Previdência, para o IBREV, 2.200 e a patronal 4.400, tá? Bastante oneroso para o ente federativo, por isso que há todo esse comprometimento da LRF e tudo isso. A patronal é muito pesada. Se ele estiver na DEF-Previcon, ele vai ter então duas bases de arrecadação da contribuição. O teto aqui, 5.800, é 11%. Continua, vai lá para o regime próprio. E na DEF-Previcon, que é o restante do salário dele, é 8,5%. Então você vê que o servidor que antes contribuía com 2.200, hoje ele contribui com 1.845. Ele libera uma renda de R$350. Para o ente federativo, essa redução, já como a alíquota é muito maior, é uma redução de quase R$2.000, tá? A gente pensa assim, mas o ente federativo, o que eu tenho a ver com isso? Né? A gente tem, né? Porque isso aqui é dinheiro que vai para a sociedade, né? Então, assim, hoje o Estado está muito voltado para pagar benefício previdenciário. Na medida em que a Previdência se torne mais sustentável, o Estado vai poder investir em outras coisas, né? Então isso é algo que a gente também, a gente é servidor, mas a gente também é cidadão, né? A gente mora em Brasília, a gente sabe que pessoas que utilizam o serviço de saúde daqui, a infraestrutura, o viaduto, né? Então a gente sabe que precisa de dinheiro para o governo tocar as suas atividades, além de pagar a Previdência, né?
Então, e a gente tem um outro cenário aqui, que eu acho que é um cenário já bastante realista, porque isso já está na reforma da Previdência, muitos estados já estão fazendo isso, né? Rio Grande do Sul, Minas, já cobram uma alíquota de 14% do servidor, né? Então aqui a economia fica ainda maior. Se mudar a alíquota para 14%, o servidor vai pagar 2.800 no regime antigo, no novo 2.000, tá? Ele tem uma economia aqui de quase R$800. Uma alíquota efetiva dele, quando a gente faz a média ponderada, ao invés de 14, passa a ser 10. Ele está contribuindo 10% da renda deles para a Previdência, e não 14. Tá? Para o ente federativo, a economia chega a 10 mil, porque ele passaria para 28. Né? Então, essa é uma outra vantagem. A gente mostrou as vantagens do ponto de vista de governança, de herdeiro e tudo, mas essa é uma vantagem palpável. Né? Você vai ter uma renda presente maior disponível para você. E falando um pouco sobre imigração, que eu acho que é esse público aqui, né? Como funciona? Bom, como a gente tinha dito, o que a lei, o que a Constituição permite é que quando há uma previdência complementar, o regime próprio pode botar no teto. Isso significa que se eu migrar para o regime de previdência complementar, eu preciso me filiar à DF-Previcon? Não. Eu posso migrar e falar assim, olha, eu faço a opção por sair do regime antigo e vou para o regime de previdência complementar. Então, eu estou ciente de que as minhas contribuições vão ser limitadas ao teto e o meu benefício também. Mas eu não sou obrigado a aderir à DF-Previcon. Tem servidores que querem fazer isso no mercado privado. Eu acho um pouco arriscado. Por quê? Porque ele só tem a contribuição paritária se for na DF-Previcon. Se ele pegar esse dinheiro e investir no BB-Prev, por exemplo, numa entidade privada, ele não leva a contribuição do patrocinador. Então, isso significa... Ele estando na DF-Previcon, o dinheiro dele já rende 100% no dia que ele deposita, né? Então, assim, é muito difícil achar um investidor que consiga render 100%. Se vocês descobrirem, eu quero saber qual é. Mas, assim, então a DF-Previcon tem essa vantagem. Mas ele pode migrar de regime previdenciário, passar para o novo regime e não aderir à DF-Previcon. Eu tinha um colega no Tesouro que fez isso. Ele era um rapaz muito novo, fez concurso para o Tesouro, mudou para Brasília, não gostava muito de Brasília e queria sair daqui. E ele falou assim, não, eu quero reduzir tudo que eu pago para a Previdência porque eu vou para o regime geral, eu não quero ter vínculo nenhum. Então tá, ele fez isso. Então ele começou a pagar muito menos de Previdência, tá? É uma opção irretratável e revogável, isso está na lei complementar, tá? Então uma vez que o servidor faça essa opção, ele não pode voltar atrás. Então, se ele fizer essa opção, ele mantém o vínculo com a Previdência Básica do DF, com o IPREV, não significa que, então, poxa, mas aí lá eu não sei qual é o valor do meu benefício. Não, existe uma base, existe aqui uma coisa fixa, que é o regime próprio. Ele mantém a Previdência Básica dele, tá? Uma coisa que muita gente pergunta, existe uma compensação para tudo que ele contribuiu para o regime antigo? A gente tem muito essa pergunta para os servidores que querem migrar. Mas eu contribuí durante anos lá para o IPREV, eu levo alguma coisa disso para a Previdência Complementar? No caso do DF, não. A gente sabe que na União essa possibilidade existe. Foi implementado o que eles chamam de benefício especial, que aplica-se um redutor na média dos salários dele, conforme o tempo que ele contribuição, faz-se uma espécie de aposentadoria proporcional, né? E ele leva isso. No caso, isso não foi aprovado na Lei Complementar 932. Se eventual mudança nesse cenário, dependeria de uma alteração legislativa, tá? Então, por quê? Porque como a gente estava explicando na hora da repartição, o que ele contribuiu já foi usado. Aquilo não foi mantido lá no IPREV sendo capitalizado. Foi usado para pagar a previdência de quem já está inativo, né? Então, não houve essa previsão. Então, se o servidor decide migrar, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa fazer um termo de opção pela migração de regime e precisa, então, no caso de ele optar pela DF-Previdência, fazer a inscrição no plano de benefícios aqui, tá? E o que ele deve levar em conta? Bom, o servidor, ele tem que avaliar, é uma decisão muito individual. Muitas pessoas me perguntam, agora na União lá, está fechando o prazo para migração. Então, não é um dia que um amigo meu não me liga, porque sabe que eu trabalho com Previdência. Mas, Regina, você vai migrar? Eu migro ou não migro? Não posso, é uma coisa que a gente não pode recomendar, né? Isso depende muito do balanço de riscos que cada servidor faz, né? Primeiro, ele precisa fazer as contas, ele precisa comparar o que ele teria hoje na regra atual com a nova regra. E a nova regra é somar o teto do regime geral e a reserva acumulada dele. Mas como é que fica essa reserva acumulada? Bom, ela é uma função do tempo e do que ela vai render. Esse fator tempo, ele é muito importante.
Quanto mais jovem for o servidor, mais tempo faltar para ele se aposentar, mais benéfica fica a migração, porque mais tempo ele tem para se capitalizar no novo regime, né? Então, por isso que varia. Depende se o servidor é de sexo masculino ou feminino. Então, assim, no meu caso, a migração, eu tenho colegas da mesma idade que migraram ou não. Por quê? Porque eu me aposento 5 anos mais cedo. Eu tenho 5 anos a menos. Isso na regra atual, né? 5 anos a menos para me capitalizar. Então, é uma conta muito individual. Tá? E depende também da projeção de juros, da rentabilidade. Essa é uma coisa mais difícil de definir. A gente até sabe, mais ou menos, com a idade a gente vai se aposentar, a gente sabe a idade que a gente tem. Então, o tempo é um fator que a gente controla. Mas a taxa de juros, não. Né? Enfim, existe uma rentabilidade esperada, mas ao longo de 30 anos, a gente sabe que a estrutura de juros no Brasil deve se acomodar em patamares menores, né? Então, isso é algo com o qual a gente precisa trabalhar também, tá? A gente tem um simulador no nosso site, tá? Para fazer esse exercício de como ficaria o benefício complementar. Sugiro que vocês deem uma olhada. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mais para ilustrar. Né? A gente trouxe aqui um servidor do sexo masculino, com 29 anos, vai se aposentar com 65, contribui então com 8,5% do seu salário, que é R$20.000, tá? E ele está projetando uma rentabilidade de 4% da taxa dele, que é mais ou menos a nossa meta de rentabilidade aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, ele entrou no simulador, ele conseguiu acumular um saldo de conta de 2.300.000. Isso significa que ele vai ter um benefício complementar de 13 mil. Somado ao teto do regime geral, chega a 19.700. Então, ele tem uma taxa de reposição do salário de 99 em relação ao salário dele. Né? Ele é um servidor jovem, de 29 anos, e foi até a idade limite aí de 65, tá? com esse salário. No caso de uma servidora mulher, com os mesmos parâmetros, ela entrou com 23 e se aposentou com 62, né? Mas também com uma taxa de 4%. Ela também consegue uma taxa de reposição de 99% do salário. A grande incógnita aqui é realmente a taxa de juros, né? Isso a gente não tem como fixar, não tem como prometer uma rentabilidade, porque num prazo tão longo, né? A gente tenta alcançar a maior rentabilidade possível, mas isso pode variar. Vai ter anos que vai dar mais, tem anos que vai dar... No IPREV, por exemplo, lá em 2017, deu inflação mais 10%. Ano passado já deu mais próximo de 4%. Né? Teve ano que deu negativo. A gente sabe que uma carteira de investimentos, ela tende a ter essa flutuação. Depende um pouco da volatilidade, da política monetária e do risco, né? Do risco Brasil aí. E há outras considerações importantes. Aquela foi a parte da conta, né? Eu acho que tem duas coisas que o servidor tem que pensar. Ele tem que fazer a conta, que é o que o simulador faz ali, mas ele tem que pesar também a avaliação de risco deles. E, de novo, isso é uma coisa muito individual, né? Ele tem que ver o quanto ele acredita que o Estado vai ser o grande provedor da aposentadoria dele, ou o quanto ele acha que o Estado pode desidratar essa aposentadoria, e aí vale mais a pena o esforço individual na previdência complementar, né? Então, uma coisa que ele precisa avaliar é a evolução do déficit do regime próprio. Quem fica no regime antigo tem que ver assim, o déficit está crescendo, né? O IPREV, em 2019, vai ter um déficit financeiro de 2,5 bi. Isso significa que o Tesouro do DF vai ter que entrar com 2,5 bi de dinheiro de impostos para pagar as pessoas que estão se aposentando esse ano. Esse déficit vai crescer, porque a população está envelhecendo, ele vai chegar no ápice em 2045. Ele vai chegar quase a 7 bi por ano. A gente acredita que o Estado vai ter uma arrecadação tão grande assim para pagar esses benefícios. E se ele não tiver, o que ele vai fazer? Ele pode atrasar, ou ele pode começar a fazer o que os governos fazem. Ele para de dar reajuste para quem está na ativa, né? O que me leva ao segundo ponto: o risco da manutenção da paridade, da integralidade, né? Hoje a gente vê elas muito como um bônus, né? Olha, eu sei que meu salário é um benefício definido, e como é que ele é definido? Em que base? Ele é definido com base no servidor da ativa. A gente tem certeza que o servidor da ativa vai continuar sendo tão valorizado daqui a 30 anos, né? Isso é algo que a gente precisa pensar. Depende da avaliação que o servidor faz do cenário econômico e da conjuntura em geral e da evolução disso, né? A gente, no IPREV, tinha servidores que entraram com uma certidão de tempo de contribuição, se aposentaram pela média dos 80%, e um cara que se aposentou no mesmo período que ele, com paridade e integralidade, o da média está ganhando mais. Por quê? Porque o benefício vai sendo corrigido pela inflação. E a paridade não. O GDF passou por um período aí que ele estava dentro do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e ele não estava dando aumento, né? Essa é uma maneira de reduzir o valor de benefício.
você não dá aumento ou dá aumento abaixo da inflação, você na prática está reduzindo o valor real do benefício e do salário dos servidores ativos, né? Então esse é um cenário que o servidor tem que avaliar também. O impacto da modernização do trabalho, né? A gente tem que tomar cuidado com os robôs, com a redução da necessidade de pessoal na administração pública, e o impacto da reforma da Previdência também. Isso é algo que impacta muito na migração. A reforma da Previdência, na verdade, ela é um grande indutor da migração da Previdência Complementar. Ela valoriza isso. Por quê? Porque ela mexe em dois pilares. Ela aumenta o período de capitalização. Então, eu, por exemplo, minha aposentadoria com 55, eu não pego a regra de transição, eu vou para 62. Então, se eu jogo isso na Previdência Complementar, 7 anos de juros compostos na Previdência Complementar, aumenta bastante o meu benefício complementar lá. Tá? Então, a reforma da Previdência ela induz a um regime individualista e capitalizado, porque ela joga com o tempo. Tá? E o tempo é a variável mais importante. E também ela mexe nas alíquotas de contribuição atual, né? Então a gente tem cenários aí em que a alíquota chega a 22, embora a efetiva seja 16, né? Porque, de novo, aí a gente está olhando para o benefício definido, né? Eu mantenho o valor dos salários, mas eu preciso aumentar a contribuição aqui. É um pouco nessa linha. Então, se o servidor entra com uma alíquota efetiva de 16 e ele tem uma alíquota efetiva com base na Previdência Complementar de 10, ele tem uma renda presente muito menos comprometida com a sua contribuição previdenciária. Tá? Então, são essas coisas que o servidor precisa levar em conta também, além de fazer conta. Tá? Bom, a gente tem o nosso site aqui, sugiro a vocês que entrem lá, deem uma olhada, acompanhem, façam sugestões. A gente tem uma parte aqui que é do Perguntas Frequentes, ela é uma espécie de cartilha, tá? Foi elaborada pela gente, ela responde as perguntas básicas, como funciona, tudo. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada. E tem o simulador aqui do lado também. Tem o nosso e-mail de atendimento. Qualquer dúvida que ficar depois dessa palestra ou que aparecer depois dos colegas, usem o nosso site, ele está lá para vocês. Esperamos a visita de vocês. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar, acho que eu já falei bastante. Partir para as perguntas agora, então. Eu já recebi uma lista de perguntas antes da palestra começar. Vamos a elas primeiro e depois eu parto para os demais, tá? Houve uma pergunta aqui de governança sobre o presidente do Conselho Deliberativo, porque ele é indicado por um membro do representante dos patrocinadores. E a pergunta é se ele tem voto de qualidade, né? Ele tem. Né? No Conselho Deliberativo, o voto de qualidade é representante dos patrocinadores e o voto de qualidade no Conselho Fiscal é representante dos participantes. Né? Qual o risco para a sustentabilidade da fundação se o presidente fosse indicado pelos participantes? Acho que não tem risco nenhum para a sustentabilidade. A questão é que a definição de quem é o voto de qualidade no Conselho Deliberativo é da Lei Complementar 108. Ela não é uma definição do regulamento nem do estatuto. Ela está no estatuto porque ela reflete o que está na Lei Complementar. Então, acho que do ponto de vista da sustentabilidade... não tem consequência nenhuma, mas, enfim, é uma definição legal, tá? Como está a aquisição do sistema de previdência complementar, né? Havia um request for proposal, a gente fez, então, na forma de pregão eletrônico, ele está em andamento, o projeto básico está quase pronto, e a gente vai contratar essa ferramenta. Essa ferramenta é que vai fazer toda a cotização, vai dar os extratos, vai ter uma área do participante no site. Isso tudo a gente está vendo. A gente precisa fazer processos licitatórios com todos os requisitos. Então, a gente só tem uma servidora que faz isso lá. A gente é uma entidade bastante pequena, bastante enxuta. A gente tem uma política de austeridade muito forte. Então, os processos estão andando. Mas isso deve sair até abril ou maio, por aí. Tá? A gente já vai ter um sistema. O custo estimado da seguradora para cobertura adicional de invalidez ou morte. Bom, esse custo, ele também vai ser um processo competitivo, a gente não tem como saber isso agora, e depende, o custo vai ser individual para cada servidor, depende da avaliação de risco. Servidores com mais idade têm um custo maior do que um servidor mais jovem, né? Então isso a gente não tem como estabelecer de antemão, até porque vai ser precificado no mercado, então a gente não tem como já definir isso, trabalho. Quando será disponibilizada a política de investimentos? Ela já foi decidida na primeira reunião? Não, ela não foi na primeira, ela vai ser na próxima reunião do Conselho Deliberativo. E assim que ela for decidida por eles, ela vai para o site. Ela não foi definida ainda porque o que acontecia? Até a Previcon já existia, mas ela não tinha regulamento. Né? A Previc ainda estava avaliando o regulamento. Isso significa que a gente não recebia dinheiro de contribuição. A gente tem o dinheiro lá da antecipação das contribuições. Como vocês sabem, o Poder Executivo, ele tem a autorização para adiantar 20 milhões, adiantou só 5 até agora, para fazer face às despesas administrativas, mas ela não é
recurso previdenciário. Então, eles estão investidos no fundo de alta liquidez, porque recurso administrativo ele não tem uma política de investimentos mais sofisticada, ele precisa ser fundo que não dê rentabilidade negativa, né? Então, eles são em fundos pós-fixados. Por isso que não havia uma política de investimento. A Previc autorizou o regulamento, então ela precisa agora ter uma política de investimentos que defina os parâmetros de risco, as categorias de alocação. Isso já está pronto, falta só o Conselho Deliberativo deliberar esse mês, ainda na reunião desse mês, e isso deve ir para o site, então, antes do fim do mês, tá? Bom, a carteira de investimentos do IPREV, ela tem um percentual de renda variável até 30%. O que está defasado em relação à previdência complementar, que é 70%, que é o nosso caso, né? A pergunta como se pode atingir uma boa rentabilidade se a renda fixa tende a oferecer taxas reais cada vez menores? O fato de a gente ter uma autorização de 70% na renda variável não significa que a gente vai aplicar esse 70% na renda variável. A renda variável ela pode ter uma rentabilidade muito acima da renda fixa, mas ela tem um risco muito alto. Ela tem uma volatilidade muito grande, precisa ser suportada essa rentabilidade no curto prazo. As carteiras de fundo de previdência, tipicamente estão mais aderentes a ativos que são indexados à inflação. Porque o investimento é feito em longo prazo, né, e precisa manter a paridade do poder de compra, pelo menos, né. Eu estava numa palestra lá no TCDF, a servidora perguntou, olha, mas e se der 0%? Não vai dar 0%. Porque a maior parte dos ativos, eles vão estar vinculados à inflação. Por quê? Porque é uma garantia de que a renda futura do segurado ela vai ser mantida e mais rentabilizada, né, e mais capitalizada. Então, eu acho que 30% já é um limite bastante alto, a menos que você tenha um perfil de risco, né? A DEF ela pode até implementar perfis de risco. Mais agressivo, moderado e o básico. Existe essa autorização. Isso não existe ainda porque a carteira é muito pequena. O portfólio, a quantidade de recursos é tão pequena que não dá para você dividir em vários portfólios. Mas futuramente isso vai existir. O servidor vai poder escolher. Agora, uma carteira com muita renda variável, embora haja uma perspectiva de que ela, no longo prazo, renda mais, ela também tem muito risco, né? Então, a gente fez um backtest lá no IPREV, olhando os nossos investimentos, desde que o Fundo Capitalizado foi criado em 2007, o que foi investido em bolsa e o que foi investido em renda fixa. A renda fixa, ela deu muito mais nesses 10 anos, tá? Do que aquilo que foi investido em bolsa, nesses últimos 10 anos. Então, a gente tem essa tendência a achar que mais risco é sempre mais rentabilidade, mas a gente tá no Brasil, né? A gente tem uma certa instabilidade, a gente não sabe para onde que a gente está indo ainda, em termos de reformas econômicas profundas, que deem ao investidor essa segurança de investir em ativos reais, né? Então, a gente precisa caminhar mais um pouco antes de ter um perfil de risco maior. E, assim, as taxas de juros da renda fixa são cada vez mais baixas, como garantir a rentabilidade. A verdade é que elas que pautam, né? Se a taxa de renda fixa ficar um pouco mais baixa, isso significa que provavelmente a rentabilidade vai ser mais baixa. A gente não tem muito como fugir do referencial da economia, né? Eu não posso chegar para o Tesouro Nacional e falar assim, Tesouro, o negócio é o seguinte, eu quero dar 4% para o cara. Paga 4% desse título público, ele não vai pagar se isso não é isso que estiver sendo praticado no secundário. Então, assim, num fundo de pensão americano, a renda fixa rende 0,5%. Né? A maior parte é renda variável, mas é uma economia que a renda variável ela cresce mais porque é uma economia com maior estabilidade, maior segurança. Não é o caso aqui. Então, assim, a gente não tem muito como escapar do referencial de mercado. Se ele estiver mais baixo, a rentabilidade do plano também tende a diminuir, né? Então, isso não tem muito, não tem mágica. A gente não pode prometer uma rentabilidade que não é aquela que o mercado oferece. Embora sempre se vá tentar investir, fazer um balanço de riscos ali, botar ativos com maior prêmio, e isso a equipe de investimentos faz, né? Essas são as perguntas que tinham sido pautadas antes. Alguém tem mais alguma? Se tiverem, por favor, estou à disposição. Essa questão do seguro, ela vai ser implementada antes desse prazo de um ano, talvez? Provavelmente sim. A gente já está formatando o nosso termo de referência para contratar a seguradora. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu também sou servidora pública, a gente gosta mais de estabilidade, a gente tem um perfil mais conservador, né? É muito difícil você optar pela migração sem saber se você vai ter um benefício maior por invalidez, né? Então, a gente entende essa importância de oferecer a cobertura adicional e estamos trabalhando nisso e imagino que ela seja implementada no segundo semestre já. Tá bom? João? O cara do setor federal já tem um vínculo anterior como estatutário,
Não. Ele não traz. Ele traz tempo de contribuição. Se ele estiver lá na FUNPRESP, ele traz o saldo dele da FUNPRESP. Mas se ele estava no regime estatutário lá... Isso, não. Porque o que a lei complementar, a 932 diz? Ela diz que o regime se aplica àqueles que entrarem em exercício no serviço público do DF. É a mesma regra que a FUNPRESP aplica. Se um servidor aqui do DF faz concurso para a FUNPRESP e ele está aqui no regime antigo, ele vai para lá e ele não leva nada, só tempo de contribuição. Tá? Então, existe essa reciprocidade e a forma como a nossa lei está escrita é exatamente igual a deles. Digamos que ele tem a integralidade e paridade do regime estatutário federal. E passando aqui, ele abre mão disso. Ele perde isso, entra no regime de previdência complementar. Ele já vai quadrado. Exatamente, na DF Pravicom, no nosso caso aqui, e lá na FUNPRESP. A gente sabe de casos de servidores que judicializaram lá na FUNPRESP. Há decisões, a maioria das decisões sai contra essa migração. Mais alguma pergunta? Eu que elaborei essa folha com todas as perguntas, eu esqueci de colocar mais uma, que é da reserva de longevidade. Já sabem de que veio a pergunta, né? A reserva de longevidade, se botar no plano de custeio de vocês, só que não foi colocado aqui na apresentação. Isso, a reserva de longevidade é o seguinte, existem duas maneiras de você fazer uma reserva de longevidade. Uma, usando a sua própria contribuição, separando numa conta, e a outra é pela seguradora. O nosso regulamento permite as duas coisas, né? Então, o servidor ele pode entrar e falar o seguinte: eu vou fazer a opção pela reserva de longevidade. O que isso significa? Que uma parte da contribuição ele vai destinar para uma subconta chamada longevidade. Quando ele se aposentar, o saldo de aposentadoria dele não vai considerar essa conta. Ela vai começar a ser usada quando esgotar aquele dinheiro da aposentadoria. Se ele se aposentar, ele pode fazer a opção por juntar tudo. Fala assim, olha, esquece esse negócio de longevidade, Regina. Eu não quero, eu vou morrer cedo, sei lá. Então, junta tudo, eu quero uma aposentadoria maior. Ele pode fazer isso também. E existe a possibilidade de contratação de uma renda de sobrevivência na seguradora, né? Ou seja, mesmo que o saldo de conta dele acabar, ele continua recebendo. Isso pode ser também terceirizado. Só que isso o servidor vai decidir no momento que ele se aposentar. Quando ele for se aposentar, ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero comprar uma renda vitalícia, diferir ela por 10 anos. Uma parte da minha saldo. Isso tudo vai tirar do saldo de aposentadoria dele, né? Uma parte disso eu quero comprar essa renda vitalícia. Ele pode fazer isso também, tá? Então isso também está previsto no regulamento. É isso? Gente, obrigada pela presença de todos, pelas perguntas, pelo debate. E estamos lá, o nosso e-mail de atendimento está aqui no último slide, deixa eu deixar isso para vocês. A gente quer muito continuar em contato com vocês. Por favor, falem dessa palestra, divulguem, não sei se o vídeo vai ser disponibilizado, para que os servidores possam se informar. A gente sabe que previdência é um assunto palpitante, afeta muito a vida da gente, e educação é tudo, né? Educação previdenciária é tudo. O servidor tem que estar bem informado. Então, obrigada a vocês. Josué? Não, eu não tenho ciência, tá? Não sei se isso está sendo estudado ou não. Mas, porque assim, o benefício especial, ele não é pago pela DF Pravicom, né? Ele é todo pago pelo Tesouro. E ele é uma iniciativa legislativa. A DF Pravicom não pode pagar mais do que aquilo que ela arrecada. Então, assim, ela não é da nossa competência legislar sobre isso, não tem como. Então, assim, isso tem que vir do governador, que tem que fazer, então, uma avaliação, né, da questão fiscal, da capacidade de pagar isso, do impacto disso na migração, né, porque existe, conversando com o meu colega, presidente da RS Prévia, no Rio Grande do Sul também não teve, os entes federativos nenhum fizeram, né, com exceção da FUNPRESP, da União. No Rio Grande do Sul eles não fizeram porque eles ficaram, como o regime próprio lá também é muito deficitário, está atrasando o pagamento, eles temiam que se fazendo o benefício especial houvesse uma migração em massa. E isso quebrasse o regime próprio. Você tira muitas pessoas do regime próprio, é menos contribuição, né? Então, são essas considerações que só o ente federativo, na sua avaliação fiscal, pode fazer em conjunto com a Câmara, né? Que é quem aprovaria essa lei. Mas nós não estamos cientes de nenhuma iniciativa concreta nesse sentido ainda. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos.